um resultado que muito nos agrada, né? Não só pelo resultado, mas também pela atuação da equipe. O time foi muito bem, mostrou que está no caminho certo, né? E exatamente isso que a gente estava planejando. Tem que dar tempo ao tempo, tem que deixar que os garotos mostrem seu trabalho, tem que ter tempo para que eles possam jogar como eles estão fazendo, e aos poucos, né, esse planejamento começa a dar resultado. Até do primeiro tempo você gostou, Pellegrini? Não, os primeiros 20 minutos não foi muito interessante realmente, né? Mas a partir dos 20, 25 minutos o time se encontrou. É uma função nova que o Anderson estava jogando. A partir do momento que ele se encontrou em campo, a coisa fluiu e o time se encontrou bem. O quão bem o Internacional jogou e o quanto tem que relevar também a fragilidade do adversário. Como é que você faz essa conta? Isso é exatamente nesse momento que a gente tem que fazer essas avaliações dos jogadores, do grupo, nesse caminho, nesse momento de uma competição, que é a Liga, ou do Gauchão na fase inicial. É agora que a gente tem que fazer essas alterações que foram feitas, esse planejamento do Argel, a continuidade, a troca de jogadores para poder verificar e poder entender de cada um o que pode, né, oferecer para o grupo. E é nesse momento, realmente, o Avaí não mostrou muitas qualidades, mas se o Inter também não joga bem contra o Avaí, também é criticado. Então, até mesmo por força da qualidade do Inter, a fragilidade do Avaí apareceu. A resposta que o Ailon está dando faz com que vocês pensem, Pellegrini, em desacelerar a busca por um atacante? Não, nós vamos continuar, né, da mesma forma que nós vínhamos até falando para o nosso torcedor. Nosso torcedor, ele tem que dar um tempo para esses nossos jogadores aparecerem. O Ailon está pegando a oportunidade dele, né, e está mostrando a qualidade que ele tem. O ano passado, nós tínhamos o Nilmar, nós tínhamos o Lisandro, tínhamos o Rafael Moura, e o Ailon aproveitou a oportunidade que ele teve para poder jogar. Ele não jogaria aqui no Internacional, né, o ano passado, e ele foi jogar no Paysandu. Para quê? Para poder pegar a experiência. É isso que nós fazemos com os jogadores que saem. Eles vão, pegam a experiência, retornam, né, porque jogaram, e aí acaba mostrando pela continuidade dele do trabalho, mostrando que eles têm condições. O Ailon é esse exemplo. Com relação a outros jogadores, nós temos tempo. É agora, nesse momento, que nós estamos vendo se nós vamos poder contar com o Ailon realmente, como nós estamos podendo contar, e se nós vamos necessitar de outros jogadores. Em relação ao planejamento, no final de semana foi um time alternativo na partida contra o Aimoré. Hoje, time principal. Para o final de semana contra o Cruzeiro, já tem uma definição se vai time principal, se vai um time mesclado? Não, provavelmente segue o time principal, né? Apesar do pouco tempo que a gente tem, porque o jogo já é sábado, né, à tarde. Os jogadores vão fazer a recuperação necessária para já estarem prontos já no jogo de sábado. Pellegrini, é uma senhora vantagem ter que se deslocar até a arena para um empate? Como é que faz para não jogar meio que escravizado por essa vantagem? Não temos que pensar nisso. Nós temos que ir lá e fazer o nosso papel, fazer o jogo do Internacional, isso lá no dia 6, na competição da Liga. Antes nós temos 3 jogos pelo Gauchão, que nós temos que mostrar o nosso trabalho e fazer o maior número de pontos, e, se possível, chegar na liderança já lá no Grenal. Pellegrini, o Alex, ele vinha jogando, vinha sendo o capitão, hoje ele começou no banco de reservas. Passou também por aquela decisão entre comissão técnica e diretoria. Foi uma preservação, foi uma opção do treinador, o Alex ficar no banco hoje, nessa partida contra o Avaí? Foi uma opção do treinador, a opção dele de começar jogando com o Anderson. Ele deu a contribuição dele quando ele entrou, e uma contribuição significativa. Mostrou, assim como o Anderson, entre os 11, nós terminamos o jogo com 8 jogadores das categorias de base, oriundos da categoria de base, e eles são a maior contribuição, além do futebol, é dar sustentação para esses jogadores das categorias de base. Ele mostrando a disposição, assim como o Anderson, até o final do jogo, como demonstrou o grupo, né, isso mostra para os nossos jogadores da base como é que tem que agir, como é que tem que ser dentro do Internacional. Esse é o exemplo. E o maior exemplo que nós estamos tendo é que nenhum dos dois, tanto um quanto o outro, no momento que são deixados na reserva, tem qualquer tipo de problema. Eles voltam e dão a contribuição que eles têm que dar. E isso o nosso torcedor
tem que entender que nós temos que ter tempo, tem que ter paciência para os nossos garotos da base poderem aparecer. Mesmo com a convicção de que o Inter está evoluindo, alguns torcedores ainda querem reforços, Pellegrini, pelo menos é o que demonstram nas redes sociais. O Inter continua com a afirmação de que não tem pressa, de que realmente é o momento de dar chance para a gurizada e depois, quando se aproximar do Brasileirão, aí sim, de repente, surgir algum nome mais forte? Isso é convicção, a convicção do planejamento, convicção do trabalho que está sendo feito. Nós temos que dar tempo para as coisas acontecerem. E a gente vem dizendo, não só eu como presidente, né, e o próprio Argel, que nós vamos esperar o momento certo para contratar quando aparecer a oportunidade. Né, e isso nós viemos fazendo e vamos continuar fazendo, agindo dessa forma. As redes sociais têm muito da questão do torcedor, daquele torcedor. Mas a gente tem que ouvir o nosso torcedor aqui, aquele que vem a campo. E é importante a gente agradecer esse torcedor que vem a campo, porque é ele que está aqui do nosso lado. E a gente quer que o torcedor continue vindo. Apesar do pouco público, né, passou o tempo inteiro ajudando a equipe. E é isso que a gente pretende dos nossos torcedores. Pellegrini, a equipe está em construção. A meta é o título do Campeonato Brasileiro. Você espera o time pronto quando para o início do Brasileirão? Quando o Inter vai apresentar o futebol desejado? O time nunca fica pronto, é sempre uma evolução, ele está sempre evoluindo, não tem como, em nenhum momento tu chega e determina, agora o time está pronto. Não, sempre vai necessitar de alguma coisa a mais. E principalmente pelo tamanho do Internacional, a gente vai estar sempre buscando algo a mais. Os que vêm a campo são os que mais ajudam, os que vão para as redes sociais, em alguns momentos, são os que mais corneteiam? Não, isso é natural, né? Nós temos 6, 7 milhões de torcedores, né? É natural que alguns torcedores que não estão contentes com o trabalho que está sendo feito se manifestem, mas eu tenho certeza que a maioria do torcedor colorado está do nosso lado.